A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Esta palavra que é viva, eficaz, poderosa para transformar as vidas, para libertar, para salvar. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, e no versículo de número 16, ele disse: Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, e todo aquele que crê. Então, estamos aqui para anunciar esta palavra poderosa, este Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, como ele é, que tem poder para transformar as vidas e já transformou, muitas e muitas vidas pelo seu santo e infinito poder. A Bíblia nos diz, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esta palavra poderosa, que é a palavra de Deus, e nós cremos que ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor escrita, e nós meditamos nesta palavra, nós estudamos esta palavra e cremos nesta palavra como a palavra de Deus. Deus vos abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco. E não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, também ativar o sininho para que todas as vezes que nós postarmos aqui uma nova mensagem, você receba uma notificação aí no seu celular, que nós postamos aqui uma nova mensagem, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar. Isso é muito importante. Tudo isso que eu disse para você fazer não vai te custar nada e vai ajudar o nosso canal permanecer aqui para que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. Eu vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Faça uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Tem muitos conteúdos ali, bom, muitos estudos da Palavra de Deus, edificante, que vai edificar a sua vida espiritual e que você pode também usar na sua igreja para ministrar um estudo da Palavra de Deus aos irmãos. Amém? Como sempre, irmãos, nós temos ouvido e assistido hinos aqui através do vídeo que nós postamos aqui. Hoje nós iremos ouvir e assistir um hino também para o nosso enlevo espiritual. Eu não sei quem canta, porque este vídeo é de pessoas amadoras, de irmãs que cantam para louvar o nome do Senhor. Não tem CD gravado, não tem DVD gravado, não tem nada. Canta para louvar o nome do Senhor. E são três irmãs que cantam, que vão cantar este hino, de autoria do saudoso Jair Pires, Jesus Nazareno. Então nós vamos ouvir e assistir essas irmãs cantando este hino. Eu encontrei este hino no Facebook, Eu encontrei este hino no Facebook, as irmãs cantando, e nós vamos ouvir essas irmãs que cantam não para ganhar dinheiro, mas para louvar o nome do Senhor e porque gosta. Jesus Nazareno, de autoria do saudoso Jair Pires. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus e para o nosso
enlevo espiritual. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém. Nós acabamos de ouvir aí e assistir, né? Com essas irmãs cantando este maravilhoso hino, um hino bastante antigo, bastante conhecido também, né? Do saudoso Jair Pires, Jesus Nazareno. É o que eu disse, irmãos, eu não conheço essas irmãs. Encontrei esse vídeo delas no Facebook, e baixei o vídeo e postei aqui. Só sei que elas não são cantoras
profissionais, elas cantam para louvar o nome do Senhor. Não canta por dinheiro, canta para louvar o nome do Senhor, né? E eu achei muito bonito essas irmãs, cantando este maravilhoso hino aí, Jesus Nazareno. Vocês viram aí que nem acompanhamento tem, né? Elas estão cantando, nem acompanhamento tem. E ali 3 irmãs louvando o nome do Senhor, cantando este hino para a glória de Deus. Neste momento, eu vos convido a abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, na primeira epístola universal do apóstolo São João. Primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo de número 2. Nós vamos ler 3 versículos. Versículos 15, 16 e 17. Se você puder abrir a Bíblia aí para você acompanhar a leitura, é bom. Se você não pode, preste atenção na leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Acabamos de fazer aqui a leitura da palavra de Deus. Na primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículos 15 a 17. O texto que nós acabamos de ler está dizendo, o apóstolo São João está dizendo para não amarmos o mundo. Para não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora surge uma pergunta: que mundo é este que o apóstolo São João escreveu, dizendo para não amarmos? Nós precisamos entender, irmãos, que existem 3 tipos de mundo: o mundo humano, o mundo cósmico e o mundo como um sistema de diversidade de coisas. E este mundo que o apóstolo São João está dizendo aqui é justamente o mundo como um sistema de diversidade de coisas, que é um sistema governado pelo diabo. O mundo como sistema, ele funciona como uma forma de rebelião contra Deus. O sistema mundano está fundamentado na busca do poder, da fama, do prazer e da satisfação do ego humano. As pessoas buscam autossatisfação nas coisas que o mundo pode lhes proporcionar. Muitos são dominados pelas fantasias e ilusões que o mundo oferece. O maior erro que muitas pessoas cometem
é quando elas pensam que podem servir a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos diz, é o próprio Deus, né, falando, o apóstolo São Paulo, aliás, o apóstolo São João, eh, falando, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz, né, Deus falando através do apóstolo São João, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Então nós sabemos que nenhum dos apóstolos escreveram nada conforme eles talvez pensavam de escrever ou queriam escrever. Eles não escreveram nada de deles. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo lhes inspirou para que eles escrevessem. Então a palavra de Deus, o próprio Deus falando através do apóstolo São João, está dizendo para nós: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O grande problema é quando as pessoas querem misturar o sagrado com o profano e acham isto normal. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas que se dizem servir a Deus, muitas delas, é claro, não são todas, mas muitas delas estão vivendo uma vida dupla, uma vida misturada com o pecado. Nós estamos vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. As pessoas muitas das vezes se diz que converteu, levanta a mão, como muitas pessoas pedem, né? Se alguém quiser aceitar Jesus, levanta aí a sua mão. A pessoa levanta a mão, diz que aceitou Jesus como Salvador, diz que nasceu de novo, passa pelo batismo em águas, né? Que é o batismo que a Bíblia ensina, passa pelo batismo em águas e diz que nasceu de novo, mas continua vivendo aquela vida velha sem Deus, na prática do pecado, amando os prazeres do mundo, amando as coisas do mundo, vivendo na concupiscência do mundo, na concupiscência da carne, né? E hoje, infelizmente, isso está entrando dentro das igrejas, né? Enquanto que a igreja deve influenciar o mundo, a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Aquilo que é profano está entrando nas igrejas, está entrando na vida do povo que se diz povo de Deus, né? É como eu já disse, não são todos, mas muitos estão assim. E hoje, por exemplo, a gente pode notar que dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas, quando eu falo igreja aqui, irmãos, eu estou referindo às igrejas evangélicas que procuram viver o evangelho. Porque ser evangélico não é ter uma nova religião. Ser evangélico é ser seguidor do evangelho. Então, quando uma pessoa é seguidora do evangelho, ela é uma pessoa evangélica, porque ela é uma seguidora da palavra de Deus. Ser um seguidor da doutrina dos apóstolos não significa ser uma pessoa, por exemplo, que está seguindo doutrina de homens. Não, porque os apóstolos, eles passaram para a igreja aquilo que eles aprenderam com Jesus. Porque os apóstolos, eles conviveram com Jesus e aprenderam com Jesus, e o próprio Jesus disse, né, que era para eles
ensinar para a igreja aquilo que eles haviam aprendido. Está lá em Mateus, capítulo de número 28, e a partir do versículo de número 16, Jesus disse, depois que ele ressuscitou, ele disse, todo poder me é dado nos céus e na terra. Agora Jesus ressurreto, ele havia recebido todo o poder. Aí ele diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações. Então foi Jesus que mandou os apóstolos ensinar. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, muitas vezes é chamado em Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, fala que a igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja que era uma igreja pura, que servia a Deus e adorava unicamente a Deus, a Jesus, servia a Deus de livre e espontânea vontade, né? Cada um servia a Deus de livre e espontânea vontade e com pureza. Essa igreja foi ensinada pelos apóstolos. Aí fala lá que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Mas isso não quer dizer, não significa ensinamento de homens, que eles passavam para o povo aquilo que eles achavam. Não, é chamado de doutrina dos apóstolos porque foram os apóstolos que passaram os ensinamentos de Jesus para a igreja que nasceu ali em Atos 2. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, nós sabemos que é a palavra de Deus porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é a palavra de Deus. Nenhum dos apóstolos escreveram aquilo que eles achavam que deveriam escrever, mas eles escreveram aquilo que o Espírito Santo lhes inspirou para que escrevesse. Então, hoje, por exemplo, a gente vê, né, a gente está vendo aí, infelizmente, como eu já disse, nas igrejas, as igrejas evangélicas que procuram viver o evangelho, a gente está vendo muitas coisas terríveis acontecer. Aquilo que no passado os cristãos não praticavam, hoje nós estamos vendo, né, muitas pessoas que se dizem cristãs praticando, misturando o santo com o profano, né? Muitos escândalos, muita sensualidade, né, no seio da igreja, no seio da igreja evangélica. Porque quando a gente fala, irmãos, a igreja evangélica, como eu já disse, não adianta aqui a gente falar aqui que a igreja católica sempre viveu desse jeito mesmo. Tá? Enfim, e na verdade, você pode observar que todas as pessoas que estão cometendo coisas erradas, que não estão vivendo de acordo com o evangelho, elas próprias confessam com a sua própria língua que elas são católicas. Então, as pessoas lá, por exemplo, as pessoas vivem, né, de qualquer maneira, andam de qualquer maneira, inclusive até não pretende mudar de vida, porque sabe que a sua religião permite ele viver daquele jeito, né? Mas eu não estou aqui para falar mal, né, da igreja católica e nem falar mal da igreja evangélica, mas pregar o evangelho como ele é e mostrando que isto não existia, essas coisas, por exemplo, não existia. A igreja, por exemplo, sendo influenciada pelo mundo, o mundo entrando dentro da igreja, isso não existia no passado. Hoje nós estamos vendo essas coisas acontecer porque parece que as pessoas lá vão liberando tudo, né, abrindo mão de tudo, e as pessoas se sentem à vontade para viver de qualquer maneira. Tá? Então não está havendo
ensinamento para que as pessoas vivam a palavra de Deus como ela é, ou então está havendo rebeldia da parte daqueles que estão ouvindo, mas não obedece e começa a viver uma vida errada, né? Então, como eu já disse aqui, nós temos observado que o grande problema é que as pessoas querem misturar o sagrado com o profano e acham isto normal. Acho que não tem nenhum problema, né? É o que a gente está vendo ultimamente. E quem é mundano ama as coisas do mundo, mas quem é de Deus ama as coisas de Deus. Querer agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo é algo contraditório. Porque a palavra de Deus nos afirma, o próprio Senhor Jesus dizendo que nós não podemos amar a dois senhores. Ali ele fala, é claro que ele está falando do dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, dinheiro, riquezas, dinheiro. Mas nós podemos ver ao mesmo tempo que ninguém pode viver uma vida santa e uma vida profana ao mesmo tempo. Porque não tem como. O próprio Senhor Jesus disse, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, que pelos frutos nós iríamos conhecer os falsos profetas. Aí Jesus acrescenta dizendo o seguinte: não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e nem uma árvore má produzir frutos bons. Então é o que eu estou dizendo aqui. Não tem como a pessoa viver ao mesmo tempo uma vida santa e uma vida profana. Não tem como. Aí o que acaba acontecendo? Se a pessoa, por exemplo, se opta por misturar o santo com o profano, ela vai ser uma pessoa profana, porque Deus não aceita meio termo. Ou a pessoa é ou não é. Ou a pessoa está servindo a Deus ou não está. Deus não aceita a pessoa com um pé no evangelho e o outro pé no mundo. Deus não aceita uma pessoa com a vida dividida, servindo a ele e servindo ao diabo ao mesmo tempo, servindo o mundo. Portanto, está escrito, Tiago escreveu, deixou bem claro lá no capítulo 4 e no versículo 4, está escrito que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como a pessoa ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. E Jesus disse no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 15, versículos 18 e 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então aqui Jesus está deixando claro que aqueles que piamente, como escreveu Paulo ao seu filho na fé Timóteo, os que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições, isto é, o mundo vai nos aborrecer. As pessoas que estão vivendo uma vida corrupta, separada de Deus, podem acontecer delas nos perseguir por estarmos obedecendo à palavra de Deus. Por isso Jesus disse, se o mundo vos aborrece, é porque eu vos escolhi do mundo. Vocês agora são meus, vocês não têm amizade com o mundo, vocês não fazem aquilo que o mundo oferece, vocês não fazem aquilo que o mundo quer que vocês façam, por isso ele é contra vocês, porque eu escolhi vocês do mundo.
Portanto, irmãos, aquele que renuncia o mundo e os seus prazeres está apto para servir e agradar a Deus. Ele não se mistura com aquilo que é profano. Não se mistura. Então, eu estou colocando como a parte principal para a gente meditar, não um mundo cósmico, né? Eu citei aqui, né, que existem 3 tipos de mundo, mas aqui eu estou usando o mundo, o sistema governado pelo inimigo, governado pelo diabo. Este mundo nós não podemos amar. Amar a natureza, você pode amar as águas, você pode amar tudo aquilo que Deus criou, que está neste mundo. Você pode amar, mas o sistema governado, aquilo que o diabo cria, aquilo que ele colocou nesse mundo como sistema governado por ele, nós não podemos amar. E tudo aquilo que é pecado faz parte do sistema governado pelo diabo. E nós, como povo de Deus, nós não podemos amar essas coisas. Nós temos que fugir delas. Nós temos que fugir delas, nos afastarmos delas, porque isto não agrada a Deus. Eu vou falar sobre o que o apóstolo São Paulo fala nesta primeira epístola universal, no capítulo 2, a partir do versículo de número 15. Né? Ele fala sobre a concupiscência. É um sistema mundano, irmãos. O sistema mundano escraviza as pessoas em 3 coisas. E o apóstolo São João cita estas 3 coisas. Então, primeiramente, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne que o apóstolo São João fala ali? É o desejo descontrolado pelas coisas que o mundo oferece para a satisfação da carne. É algo muito forte na vida das pessoas e isto as tornam escravas dos desejos. Elas ficam controladas, dominadas por isto. São esses desejos pecaminosos que, na realidade, faz com que as pessoas se tornem escravos delas. Né? Isso nós temos visto acontecer, porque a palavra de Deus nos afirma, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, ele deixa bem claro que nós que já estamos libertos do pecado, como viveremos ainda nele? Nós vamos continuar pecando para que a graça de Deus se abunde ou aumente? É claro que não. Porque nós que já estamos libertos do pecado, como viveremos ainda nele, diz o apóstolo São Paulo. Então, irmãos, nós vivemos em um mundo onde a carne reina, onde as pessoas vivem o hedonismo, o prazer pelo prazer, sem se importar com as consequências dos seus erros. Enquanto que a Bíblia nos diz, deixa claro, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo de número 7, ele diz assim: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se as pessoas querem viver uma vida devassa, sem importar com as consequências, essas pessoas que vivem desta forma e que querem viver uma vida depravada diante de Deus, têm que entender que elas vão colher o que estão plantando. É a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta é que a gente vai colher.
Ninguém vai plantar milho e colher abóbora, né? Se ele plantou milho, ele vai colher milho. Então, se ele plantou o bem, ele vai colher o bem. Mas se ele plantou o mal, ele vai colher o mal. Então, se ele está vivendo uma vida devassa, uma vida separada de Deus, achando que não vai ter consequência, está completamente equivocado, né? Porque vai ter consequência e consequência má, né? Porque toda ação tem uma reação, né? Então, é claro, as pessoas estão se entregando aos desejos da carne e não conseguem controlar os seus impulsos carnais. Esta é a realidade. A concupiscência da carne nada mais é do que a falta de domínio próprio. E a Bíblia diz que nós precisamos ter domínio próprio. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, que fala dos frutos, né, dos frutos da carne e também do Espírito. Né? E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então nós precisamos ter domínio próprio. E a segunda coisa que o apóstolo São João fala no texto que nós lemos, como base, é a concupiscência dos olhos. A concupiscência. Concupiscência, irmãos, significa um desejo forte, um desejo veemente. É concupiscência. Concupiscência é um desejo forte. Então, agora o apóstolo São João, ele fala sobre a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? O desejo exagerado e descontrolado pelas coisas que os nossos olhos veem. É um problema na vida das pessoas que não têm domínio próprio. Viver com a mente dominada pelo que vê e torna-se escravo dos desejos pecaminosos. Tá? A cobiça, a pessoa olha, vê, né? Cobiça. Então, este pecado da cobiça com os olhos, de ver e cobiçar, aquelas pessoas que são cegas, fisicamente falando, elas estão livres desse pecado, porque elas não enxergam, né? Não vê nada, não sabe nada. Muitas vezes está até vestida com uma roupa que elas não queriam estar, mas são enganadas e as pessoas dizem que ela está com aquela roupa que ela quer estar, mas como ela não enxerga, ela não sabe, né? Então, estas pessoas, as pessoas que são cegas, fisicamente falando, elas estão livres deste pecado de pecar com os olhos, enxergando e cobiçando aquilo que está vendo, né? Portanto, por causa dessa cobiça, dessa concupiscência dos olhos, muitos se tornaram escravos de vídeos de pornografias, de filmes de sexo explícitos ou dos que fazem apologia ao sexo. O uso da internet tem levado muitos a este caminho de escravidão, dominando as pessoas por aquilo que vê para se autossatisfazerem. O mundo está cheio dos olhos da concupiscência. Os olhos da maldade impera neste mundo tenebroso. E Jesus, ensinando, nos diz, em Mateus capítulo de número 6,
versículos 22 e 23, Jesus diz assim: a candeia do corpo, candeia era um objeto que a pessoa usava como uma lamparina, como uma luz, né? Colocava ali o fogo, né? Tinha ali o azeite, colocava um pavio e acendia o fogo ali. Então Jesus está mostrando que a candeia do corpo, ele está deixando claro que a candeia do corpo são os olhos, é a luz do corpo, é o olho. Portanto, como eu já disse, uma pessoa cega fisicamente falando, ela não enxerga o caminho onde está trilhando, não sabe para onde está indo. E Jesus aqui agora está deixando bem claro que a luz do corpo, é isso que Jesus quer dizer aqui, está dizendo, a candeia do corpo são os olhos, ou seja, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha isso, Mateus capítulo 6, versículos 22 e o versículo de número 23. Os olhos da concupiscência são terríveis, porque isto também envolve maldades, perversidades, invejas e coisas semelhantes. E terceiro, que o apóstolo São João diz aqui, é a soberba da vida. A soberba da vida leva as pessoas a quererem ser, ter e possuir as coisas de forma compulsiva e descontrolada. Ou seja, a pessoa se acha poderosa por aquilo que possui. Todas as pessoas que estão confiando nos bens que possuem e muitas vezes nem confiam em Deus e acha que os bens que possui é tudo. Não precisa de mais nada, não precisa de Deus, né? Não precisa de mais nada. Tendo dinheiro, tá bom. Aí que está o problema, né, irmãos? Então, isto é o quê? Soberba da vida. Soberba. A pessoa acha que é poderosa por aquilo que possui. A soberba da vida implica em uma pessoa se tornar dona da sua própria verdade. Cria os seus próprios conceitos e não aceita ser corrigida nem repreendida. Esta soberba que envolve várias áreas da vida de uma pessoa tem levado muitos à ruína e à destruição. O sábio Salomão nos diz, lá em Provérbios capítulo 16 e versículo 18, a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. O orgulho, a soberba e altivez de espírito tem levado muitas pessoas à ruína e à perdição. O mundo busca valorizar os valentes, mas com os humildes está a virtude e a vitória. Portanto, não permita que a soberba domine a sua vida. Antes, procure ser humilde de coração, porque está escrito em Tiago 4 e 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E para terminarmos, vou dizer o seguinte: o cristão verdadeiro não busca se adequar com o modelo do mundo.
mas ele busca o seu estilo de vida baseado nos princípios da palavra de Deus. Aqui, ó. Ele não se conforma e nem segue os padrões que o mundo oferece, mas anda na contramão do mundo, porque o mundo passa, né? Está no texto que nós lemos, o mundo passa e as suas concupiscências, versículo 17, do capítulo 2 da primeira Epístola Universal do apóstolo São João. Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer ter uma vida eterna com Deus? Então faça a vontade de Deus. Abandone aquilo que o mundo oferece. Mundo, volto a repetir, sistema governado pelo diabo. Abandona tudo que o mundo oferece. Abandona tudo que esse sistema governado pelo diabo oferece. Enfim, resumindo, todo pecado, tudo aquilo que é pecado, abandona. Deixa tudo para lá e siga uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida reta, porque Deus, ele escolheu o seu povo para ser santo em tudo, em toda a sua maneira de viver. O apóstolo São Pedro falou sobre isso lá no capítulo 1 da sua primeira epístola e no versículo de número 16. Como é santo aquele que vos chamou, diz o apóstolo São Pedro, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele disse, sede santo como eu sou santo. Então vamos nos separar, vamos nos fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que possamos viver uma vida santa diante do Senhor e não amarmos o mundo, sistema governado pelo diabo, mas que possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos ser aceitos por Deus e um dia, na eternidade, morarmos com Deus para sempre, na sua glória. Breve Jesus vai voltar para buscar um povo desse tipo que eu estou falando aqui, zeloso, especial, de boas obras. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A sua igreja, a igreja de Jesus, não é a igreja católica, nem a igreja evangélica. É um povo que está espalhado pelo mundo inteiro, obedecendo a sua palavra, independente da religião. Se estiver obedecendo a palavra de Deus, se estiver fazendo a vontade de Deus, se estiver obedecendo a palavra de Deus como ela manda obedecer, a pessoa é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, está seguindo aquilo que Deus quer que ela siga e ela está salva. Entregou a sua vida para Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, tem Jesus Cristo como Senhor, como guia dos seus passos, esta pessoa é salva. Não é religião que salva, não é denominação que salva, não é um patrimônio aqui que salva. A igreja de Jesus Cristo que está neste mundo, ela não tem título denominacional. Ela não tem título. Ela é uma igreja comprada e lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Todos aqueles, independente de religião, que são comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, faz parte da igreja que vai ser arrebatada. Tá bom? Então, procure examinar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E entrega a tua vida para Jesus, porque só Ele pode te salvar.
Só Ele pode te libertar, só Ele pode te dar certeza de vida eterna. Então faça a vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, para que você possa ter uma vida eterna de gozo, paz e alegria para todos sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Não se esqueça de deixar o seu comentário também. Comente aí embaixo. Pode comentar o que você quiser. Pode postar o comentário que você quiser. Tá bom? Se você concorda com esta palavra ou discorda, não tem problema. Posta aí o que você acha sobre o que eu acabei de pregar aqui. Tá bom? Independente da sua religião. Você é importante para Deus, Jesus te ama e Jesus quer a tua salvação. Ele quer que você entre no céu. Ele quer que você vá para o céu. E Ele preparou para aqueles que o amam desde a fundação do mundo. Tá bom? Enquanto que o inferno, ele não foi criado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas temos que dizer a verdade, que aqueles que não quiserem nada com Deus, infelizmente, vão para o lago do fogo. Né? Portanto, fuja enquanto é tempo, escapa-te por tua vida. Hoje é dia de salvação, agora é o momento aceitável e obedeça a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, deixa que Ele seja o Senhor da tua vida, que dirige os seus passos. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.